E aí, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma palestra nossa da série que nós temos de palestras online. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ronaldo, fundador da Excel for Canada. Nossa missão aqui é realizar sonho, né? Então, vamos tentar realizar o sonho da galera e o pessoal responde aqui, a gente responde o que o pessoal pergunta. E me colocaram numa sinuca de bico aqui, que é o pessoal do marketing organiza o que eu tenho que falar, e aí eu chego aqui na hora e eu fico vendo essas coisas aí de surpresa, entendeu? Então, um dia de neve como esse, vamos falar de que cidade que você pode viver com salário mínimo, né? Da pergunta de $1 milhão aí que a galera quer retorno. Vou tentar compartilhar a tela, ajudar, enfim. Não tem, como eu sempre falo, né, quem me acompanha, não tem ciência exata nesse negócio, então, vou dar meu parecer, espero que ajude. Quem gostar, dá joinha, segue, manda pergunta, responde, segue a gente. Quem não gostar, sou sorry, porque tentei meu melhor. Tô brincando, vamos que vamos. Precisamos entender algumas coisas aqui quando a gente fala de... como sempre, as perguntas vocês podem ir mandando, eu respondo ao término do evento, geralmente até um dia depois eu respondo tudo, porque senão atrapalha, fica muito longo o evento, alright? Então vamos que vamos. Primeiro, vamos compartilhar a tela aqui, vamos falar de algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender o que é o salário mínimo no Canadá, e aí eu vou fazer algumas considerações, mas a primeira delas seria, claro que eu estou falando aqui de novo, não é a ciência exata, é baseado basicamente na minha experiência de 11 anos, um pouco mais do Canadá, e dia 31 de janeiro, inclusive, de 11 anos, falando também desses 8 anos, né, de Excel, vamos fazer 8 agora em agosto. A gente tem um pouco de experiência sobre isso e eu quero compartilhar com vocês. Mas tem o estilo de cada um, tem o jeito de cada um, tem as peculiaridades de cada família, então não dá para ser exato. Estou indo para o extremo aqui, né? As pessoas falando, dá para ver com o salário mínimo? Dá, mas vai ser com aventura, entendeu? O ideal é, lógico, você ter aí $4 mil pelo menos para você se manter, $4 a $5 mil para manter a família nesse período de faculdade. Mas não, a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal. A pessoa que vos fala veio definitivamente no mundo não ideal, sem dinheiro, sem Iranembeira, sem faculdade, sem inglês. Eis-me aqui ainda. Então, vamos que vamos. Vamos fazer esse negócio acontecer. Eu vou tentar dar meus palpites aqui, espero que ajude um pouco. Primeiro, deixa eu compartilhar a tela aqui. Alright. Então, vamos lá. Nós estamos aqui num site muito bom, se vocês não sabem, acompanhe aí a parte de blog aí, que o pessoal dá um duro danado. E eu falo sério mesmo, agora parece que eu estou só vendendo peixe, mas a galera tenta escrever uns blogs bem atualizados, informações que são importantes. A gente não quer ficar só postando coisinha de o ex-presidente chamou 450 mil pessoas. Não, isso aí vocês conseguem ver em qualquer lugar. Não fala outra coisa, mas enfim. Aqui a gente tenta colocar um pouco de informação que a gente acha que vai ajudar vocês no planejamento. Até o Beaverzinho aqui ajuda bastante. Mas enfim, aqui tem um lugar mais fácil que eu tive para poder pegar essa informação concatenada aqui, agrupada. Esse aqui são os salários mínimos que nós temos nas províncias aqui. Então, Alberta, por exemplo, $15 salário mínimo, British Columbia, 13,85, Manitoba, 11,65, New Brunswick, 11,70, aí nós temos 11,65 aqui para Newfoundland Labrador, 13,46, 12, 13, Nunavut, acho que ninguém vai querer ir, né? Tem um outro que tem, mas é difícil. Ontário, $14, espero que ele chegue em 15 logo, Prince Edward Island, né, 12,85, e 13,10 em Quebec, 11,32 em Saskatchewan e Yukon, 13,71. Alright. Então, para vocês terem uma ideia do que é o salário mínimo, então não dá para ficar falando de todas as províncias aqui, senão vai ficar muito longo, então eu tentei pegar algumas que são diferentes entre elas, que alguns dos custos de vida são muito parecidos e assim por diante. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a Manitoba, a gente multiplicar isso por 40 horas por semana, que é o normal das pessoas trabalharem aqui, no salário mínimo vai dar 1.864, certo? Se descontar aí uns 20% de folha entre CPP, imposto, uma série de outras coisas, vamos dizer que vai sobrar 1.490 livre, líquido, right? Em Alberta, você faria 2.400, e vai sobrar 1.920, considerando os 20% também de desconto, right? Em Ontário,
você faz 2.240 gross e faria 1.792 net, que é com os descontos. Então, a gente fica no meio do caminho, né? O Ontário está no meio do caminho, nem muito baixo, nem muito alto. Porém, eu estou tentando mostrar para vocês aqui o racional que eu faço, porque, como eu disse, não tem uma ciência exata. Esse é um ponto de partida, o salário mínimo. Então, a pessoa tem a ideia de, eu vou para Alberta que o salário mínimo é mais alto. Mas tem outros fatores para você considerar, certo? Primeiro, descontos, outros custos de vida, uma série de outras coisas. Então, como não tem muita ciência exata nesse negócio, o que eu tento falar para as pessoas? Quebra o ciclo. Se você realmente está tentando viver com o menor custo possível aqui no Canadá, vamos ter que fugir dessas cidades trends, né? Não deixam de maior ou menor, porque tem cidade que é só trend, o pessoal vai porque ouviu falar mais e não sabe o quão bom é viver em outras cidades que nunca se ouviram falar no Brasil. Mas, enfim, você já tem vários treinamentos e várias palestras sobre isso. Então, o que acontece? Eu peguei aqui, só para a gente comparar, por exemplo, se você pegar isso aqui é em North Bay. North Bay eu gosto bastante, é a minha preferência hoje para sistema de imigração. Eu acho que North Bay é extremamente competitivo antes, durante e depois da sua imigração. Porque todo mundo se preocupa muito na chegada, mas eu me preocupo com a hora que você vai comprar casa, a hora que você vai estabelecer, a faculdade das crianças, tem uma série de coisas. Então, as pessoas que forem para North Bay vão achar um lar. E muita gente que vem para Toronto acha moradia. Então, é diferente, mas é só um exemplo. Claro que se você tem dois extremos aqui, né? Você pode vir sozinho e vir com salário mínimo, dá. Isso é uma loucura, mas dá. Ou vir com família, que também é uma loucura, mas dá para apertar, certo? Então, nós estamos tentando mostrar mais para a família, porque quando você vem sozinho é mais fácil. Compra um sleeping bag, divide apartamento com 6 pessoas, você não tem criança, você se vira, right? Dá para fazer. Quando você vem com família, criança, cachorro, papagaio, sogra, né, aquela bagunça toda, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, eu estou concentrando aqui falando de família para ficar um pouco mais fácil. Então, eu estou imaginando uma família com 3 ou 4 pessoas que dá para morar num apartamento de 2 quartos, e eles vão lá, mas eu tenho 2 filhos, sou menino e menina, idade é diferente, right, I get it. Eu estou indo para o extremo, eu estou falando que o que é viável. Então, talvez seria um esforço que você faria no primeiro ano. No primeiro ano de Canadá, eu cheguei como residente, como eu não tinha dinheiro algum, mas eu tinha pouco, não tinha dinheiro algum, eu não tinha orçamento, entendeu? Então, eu só usava coisa de doação. Inclusive, eu tenho uma blusa que foi doada e ela está aqui, estou doando agora, já faz 10 anos a blusa. Eu não paguei nada na blusa, usei 10 anos e agora estou doando de novo, para ver como é que as coisas funcionam. Mas, enfim, então eu pegava tudo de doação e Dollarama. Naquele tempo, Dollarama era barato, agora tem que ser Dollar Tree. Então, dá para comprar tudo lá e se organizar. Enfim, não é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Você vai que vai ser tudo flores. Mas ainda é Canadá, é o sonho, é um caminho para a imigração. Acho que tem outros esforços maiores na vida, isso não é bem um esforço, right? Então, 2 quartos, por exemplo, você está vendo um custo de 1.425. Claro que depende do bairro que você tiver, da condição do apartamento. Nos outros treinamentos que eu fiz falando especificamente de aluguel, eu faço algumas comparações. Eu não vou perder muito tempo nesse detalhe. Eu só quero falar do racional, até porque não tem muito a ser falado sobre isso. Então, primeira coisa que você tem que ver na cidade é quanto que é o salário mínimo da província, que vai ser padrão para toda a cidade, e onde que você consegue equilibrar o aluguel. Então, por exemplo, eu gosto muito de North Bay, para fins de imigração, para custo de vida, para uma série de coisas, é uma cidade muito boa, muito, muito boa. Tirando a neve, né, que tem neve em qualquer lugar no Canadá, não tem jeito, no New Brunswick, esses lugares, não tem jeito aqui também. Então, com essa exceção, você está gastando um pouco mais de aluguel lá, mas tem outras coisas que eu acho favorável. Mas, para você manter o budget o menor possível, Ontário aqui, North Bay já te está uma complicada, porque você está vendo que a média de aluguel, né, tem outras mais caras e mais baratas, mas a média vai ser em torno disso. Eu dei uma pesquisada geral e eu estou olhando a média para mostrar para vocês. Então, 1.425 você consegue um apartamento all-inclusive em North Bay, certo? Isso quer dizer que se você faz 1.792, você basicamente colocou o dinheiro todo no mortgage, no aluguel.
e aí você precisa da outra metade para fazer acontecer. Então, normalmente a família é mais fácil do que quando você é sozinho, porque um vai trabalhar full time e o outro vai trabalhar meio período. E ainda assim vai completar com skip the dish, Instacart, enfim, tirar neve, o que der para fazer. De novo, eu estou falando casos extremos e complicados que as pessoas vão fazer um grande esforço. Eu sei que tem gente que vem em diversas condições. Eu estou chegando no mínimo possível e aceitável. Isso é um esforço, mas não é um esforço também tremendo. Meus pais fizeram esforço maior para me criar lá no Brasil do que a gente faz esforço aqui para enfim, organizar as coisas nos primeiros anos. Isso vai ser 1 ou 2 anos no máximo, certo? Depois passou o college, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porque o dinheiro que você vem do Brasil, tu guarda para o college e faz a guerrilha acontecer aqui com o dinheiro daqui. Então, esse é mais ou menos o racional. E eu escuto com frequência as pessoas falando aqui que dinheiro normalmente é fácil de ganhar, apesar de você trabalha demais, entendeu? Você trabalha no seu horário normal, trabalha no Instacart, faz tudo, você vai trabalhar bastante, vai trabalhar muito, mais do que você trabalhar no Brasil, mas você vai começar a ver um retorno disso. Então, estou mantendo o extremo, 40 horas de trabalho para cada um, quer dizer, 40 para um e 20 horas por semana para o outro, que é a configuração normal que a gente tem de uma família vindo estudar fazendo um college, right? Então, a primeira coisa que você vai ver é isso daqui. Então, North Bay, por exemplo, é pequena, custo de vida bacana, linda cidade, enfim, eu tenho paixão por North Bay. Aliás, sou paixão por várias cidades do Canadá, né? Eu tô aqui há 11 anos, parece que eu acabei de chegar. Mas, anyway, 1425. Aí nós vamos, por exemplo, dar uma olhada aqui em Belleville. Nós estamos falando de Ontário ainda, certo? Belleville tá, sei lá, 6, 7 horas daqui de London. North Bay vai estar umas 3 horas e meia, mais ou menos, descendo de Toronto. Mais ou menos, só para relação de distância, para vocês verem. Aqui a gente já tem mais legal. Até o tipo do apartamento aqui é um pouco mais legal em Belleville. Ele tem a opção dessa variação, depende da unidade, do layout que você pegar, mas vai ser 1.350, 1.400, com dois quartos e banheiro. Eu achei muito mais aqui de 2 banheiros e 2 quartos do que nas outras cidades, nessa faixa de valor. Então aqui você já está economizando um pouco mais, é um lugar um pouquinho melhor, isso falando ainda de uma cidade menos trend. Aí quando você vem para essa cidade que é em Alberta, Lethbridge, que Alberta o pessoal pensa primeiro em Edmonton e Calgary, entendeu? Tem todo um universo lá em volta de Alberta. Então, Lethbridge eu acho que está 3 horas de Calgary também, 3 horas e meia de Calgary. Acho que não dá 3 horas, no máximo umas 3 horas. Está de boa também para morar. College lá é bacana, a gente vai falar até dos colleges na equação aqui, mas aqui você já consegue fazer o seu dinheiro valer mais, certo? Você vê, claro, não é um lugar extremamente fancy, bonito e fantástico, não, mas é um lugar que ainda dá para morar bem e tal, as pessoas conhecem lá, vão conhecer se é o bairro bom ou não é, mas eu estou fazendo a mágica acontecer, certo? Eu estou indo para o modo guerrilha, digamos assim, então, é um esforço que seria feito no primeiro ano, mas isso é uma média. Tem apartamentos ali de 1.200, 1.100, mas se a gente vê a média, está ficando em torno de $1.000, ou seja, já é uma economia um pouco maior, considerando que você vai ganhar um pouquinho mais também da hora. Então, Alberta aqui, a combinação de uma cidade pequena em Alberta fica excelente para custos, entendeu? E imigração também, imigração em Alberta é muito bom. Então, é um outro parâmetro para vocês verem. Quando a gente estiver olhando essa outra cidade aqui em Manitoba, estou tentando pegar províncias diferentes só para vocês verem, isso daqui é em Brandon, talvez 2 horas, 1h30, 2 de Winnipeg. É mais fancy, né? Eu já achei mais bonitinho do que os outros e tal, mas tem várias opções de configuração, tá vendo? Já tem 2 banheiros, aqui no caso 1.400 square feet, que eu acho bastante, tá indo para um valor mais alto. E quando você tem um pouco menos de square feet, esse é o tamanho mais normal, geralmente, para um apartamento aqui, ele está na mesma faixa de valor que você tem aqui de North Bay e de Ontário. Lembrando que em Manitoba você vai ganhar o salário mínimo um pouco menor, né? Você vai ganhar 1.490 net, e você está gastando 1.450, 1.500 que seja, vai 1.400 de apartamento. Ou seja, você está quase empatando. Quem trabalha full time está empatando os custos, enquanto em Lethbridge você já consegue pelo menos economizar um pouquinho, sobra um pouco para, sei lá, alimentação com uma pessoa trabalhando, certo? Vou tentar pontuar outras coisas que vocês devem levar em consideração também, mas vamos só comparar mais uma província aqui que eu acho que eu coloquei.
Essa daqui é uma extremamente atrativa também. Essa, para custo, acho que não tem melhor na combinação de outras coisas que nós vamos ver. Mas nós estamos aqui falando, por exemplo, de St. John. O pessoal fala de St. John, o pessoal documenta por causa do francês, mas, enfim, é o menor dos problemas. Fala inglês e francês, chega lá, se vira. E engraçado que o pessoal vai para Quebec não fica com o mesmo receio, né? Mas vai para New Brunswick e outros lugares do Atlântico, eles ficam com receio do francês. Mas, anyway, então vamos que vamos. Aqui nós estamos pegando uma média, 1.095, claro que vocês vão ver. Eu tentei deixar as fotos só para vocês verem. Eu não confio exatamente nesses websites, que eu não sei, eu faria uma investigação, lógico, né, se for para alugar, mas é só para você ver que já é um apartamento mais simples e tal, mas lógico, você vai encontrar bastante desse nas outras cidades que eu falei, mas ele é um pouquinho mais simples, mas a maioria do que eu olhei está entre 1.000 e 1.200. 1.100 e 1.200 são mais moderninhos, né, mas tá legal. E a maioria das configurações vai ser dois quartos e um banheiro. Difícil ter apartamento com 2 banheiros. Também tem, mas é mais difícil. E tem que estar disponível, né? Então, se a gente só olhasse a combinação de pagamento, por exemplo, você vai fazer 1.250 lá em St. John, e aí você está gastando 1.095 de apartamento. Então, você pode assim, o custo de vida em São João é muito bom, é bacana e tal, não sei o quê, porque eu vou gastar 1.000 de apartamento, mas você está fazendo 1.250. E esse aqui eu nem sei se é o net. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Nem é o net, isso, 11,70 vezes 40. Esse daí já é um. Vai dar mais ou menos uns 1.400 também. Então, voltando aqui para ele, você vai fazer uns 1.400, vai deixar 1.000 lá, 1.000, 1.100, tá sobrando 300. Então, quando a gente pensa assim, pô, eu consigo morar num lugar, de novo, tô tentando chegar no racional com vocês, consigo morar num lugar ganhando salário mínimo? Normalmente, a gente começa a pesquisa nesse apartamento. A gente fala, não, lá é mais barato o apartamento, então não sei o quê. Então, se vocês verem assim, eu passei por províncias diferentes, cidades diferentes, com exceção do Lethbridge, que é extremo, né? O aluguel lá, o médio é um pouco mais barato. Claro que tem extremos também, mas o médio é mais barato. Você vai ver que vai sobrar em uma média de $300 do salário que você fez. Então, por exemplo, St. John é mais barato para você alugar, mas também está fazendo menos dinheiro. Certo? Ontário, você faz um pouquinho mais, mas é um pouquinho mais caro. Nessas cidades que nós estamos mostrando, Ontário eu peguei 2, nas outras uma de cada, só para vocês darem uma olhada. Então, não dá para fazer uma comparação muito direta entre essas duas. Claro que dá, é um bom começo, certo? Mas o que eu olharia mais nessas outras coisas? Deixa eu voltar aqui a tela com vocês, que eu não tenho mais nada aqui compartilhar aqui. Alright. Então, o que acontece? Muitas vezes eu vejo as pessoas planejando aqui, falando assim, não, eu vou fazer o meu planejamento vendo o aluguel mais barato. É um starting point, mas você tem que combinar. Por exemplo, o imposto em Ontário, das compras em gerais que você vai fazer, vai ser 13%. Tem províncias como BC, Alberta, inclusive, que você vai gastar 5%, porque é só o GST e algumas coisas tem um complemento. Então, na maioria das coisas, você vai economizar mais imposto lá. As coisas vão ser um pouquinho mais baratas, certo? 5% mais barato, pelo menos que no acumulado do ano vai fazer diferença. Ainda mais você comprando mobília, comprando uma série de coisas a longo prazo, vai fazer diferença. Então, dá uma olhada no apartamento, mas coloca isso na planilhinha e começa a fatorar as outras coisas. Por exemplo, eu gastando 10 mil por ano lá com coisas, né? Com comida, com mobília, com telefonia, com uma série de outras coisas e tal. O imposto lá que eu vou economizar mais ou menos, isso aí faria uma diferença. Então, tem lugares que o imposto vai ser mais barato, por exemplo, em New Brunswick, o property tax é mais barato do que Ontário, pelo menos, certo? Então, você tem que ver se isso repassa para o seu aluguel, porque o cara vai querer economizar, né, cobrir pelo menos o property tax dele, acaba barateando também um pouco o aluguel. Quando você for comprar a casa, também isso é um fator para você levar em consideração. Mas se você está pensando em viver com o salário mínimo, você não vai comprar a casa no primeiro ano, certo? Nem no segundo, provavelmente. Então, esse fator da compra a gente pode deixar para lá. Então, olhando as opções, a gente vai falar o seguinte, bom, vamos
para Alberta, certo? Lethbridge, porque, não estou dizendo que não é uma boa opção, mas estou só complicando o racional aqui. Por quê? Porque por hora é a mais atrativa que nós temos. Imposto, mais barato. Média de aluguel, mais barato. Média de salário, é um pouco mais alto, né? O salário mínimo é um pouco mais alto. O que mais que você vai poder fatorar para você decidir se essa cidade dá para você viver com um salário mínimo ou não, né? Uma pessoa e meia trabalhando, né, com salário mínimo. Você vai ver o seguro-saúde, por exemplo, Manitoba, você consegue ter o seguro-saúde direto para a família, com carência, né, de 30 dias. Alberta, você consegue, em Ontário, não. Ontário, uma das pessoas tem que estar trabalhando full-time para que você esteja elegível para o HIP. E isso vai dar um lag aí de talvez uns 3, 4 meses, até você arrumar um emprego, passar 3 meses de experiência, quer dizer, 4 meses que você está pagando o seguro do bolso, certo? Para você e para sua família, seja via college ou seja privado. Então, é um outro fatorzinho que você vai levar em consideração para decidir essa cidade, se o seguro é imediato ou não. BC, por exemplo, é o meio do caminho. Você tem para o estudante, mas paga um valor simbólico simbólico, mas é mais barato do que os outros para os acompanhantes. Então, quando você compara, por isso que eu falo, primeiro você escolhe a cidade, depois você escolhe tudo o resto. Às vezes eu chego aqui, as pessoas fazem uma confusão e falam assim, não, eu estou em dúvida entre o NBCC e o Fashion. Cara, você está entre água e o vinho, coisas totalmente diferentes. Ritmo de cidade, estilo de custo, tudo. Então, escolhe a cidade. Aí a cidade provavelmente vai ter um college só, e dentro desse college vai ter algumas opções de curso, e aí você vai escolher aquelas opções. Já que é modo guerrilha, certo? Começa invertido, né? Não dá para escolher tudo o ideal, que é o que acontece na maioria das vezes, que a gente quer que aconteça na maioria das vezes. Então, por exemplo, a gente está indo para Lethbridge, que é imposto mais em conta, salário mais atrativo, média, né, de aluguel mais em conta, e aí nós vamos fatorar outras coisas que tem ali agora que impacta bastante, que é o college, certo? O college é impossível você viver aqui e pagar o college com salário mínimo. Assim, não é impossível, porque eu já fiz maluquices aqui, já vi casos lindos de aluno aqui que vieram, uma mão na frente e outra atrás, estavam em colleges caríssimos em Toronto e são residentes hoje, mas nós não podemos pegar a exceção, certo? Nós temos que pegar a regra. Então, normalmente, o que você quer? A reserva que você tem no Brasil, você paga o college, certo? Isso aí é para você guardar, até anteciparia, mas você guarda para pagar o college, certo? Esse é o primeiro racional que você vai fazer. E aí você vai fazer a guerrilha acontecer aqui para você poder emigrar, se manter com um salário mínimo daqui. Não vai ser o salário mínimo, provavelmente você vai fazer muitas coisas, né? Não é só as 40 horas, eu digo que você vai fazer muitas coisas similares, mas vamos assumir que você está trabalhando só 40 horas e a outra pessoa está no college 20 horas por semana, ok? Então, se a gente colocar o college, o Lethbridge lá, a média de valor está em 14.500, 15 mil. Tem curso de 12 mil? Tem curso de 12 mil, mas não é todo mundo vai fazer 12 mil. Então tem que pegar a média, que vai ser em torno de uns 14 mil, certo? Então, se você colocar esse fator que você vai reservar no Brasil, você vai chegar aqui com a mão na frente e outra atrás e fazer as coisas acontecer, fica mais puxado, porque você está pagando um college mais caro, pagando 30 mil de college. Se você já tem o valor do college separado, né? Vamos imaginar assim, eu tenho 30 mil dólares, certo? Eu tenho 30 mil dólares separados, que é para estudar 2 anos aqui no Fashion. Quando você pegar esses 30 mil dólares e pagar talvez 18 mil em Prince Edward Island, ou se for na University, vai pagar 11 mil, vai pagar 20 mil os 2 anos de curso lá, você já está com 10 mil aí de spread, certo? Que esses 10 mil de spread corresponde aí a alguns meses de salário mínimo para você se manter. Então, o maior truque que eu tento explicar para as pessoas, e desculpa ter chegado tão longo, mas eu estava tentando explicar como é que a cachola funciona, o racional é qual é o college mais barato que você teria. Por quê? Quanto menos você gastar de college, mais reserva você vai guardar para você,
mais você vai poder juntar aqui, mesmo sendo o salário mínimo. Então, não adianta, por exemplo, não é que não adianta, mas não fecha a equação, essa é a melhor maneira de dizer, não fecha a equação, se você for para Lethbridge, você vai economizar em todo o resto, mas você está gastando 10 mil a mais de college. Se você vai para BC, aonde você vai ter um custo de aluguel mais caro, mas está na Canada West, você vai economizar em uns 10 mil de tuition. O 10 mil de tuition é bastante tempo quase 6 meses, vai de salário mínimo, dependendo, na média de BC vai ser 12 pouquinho, 13 pouquinho. Então, dá quase 6 meses de salário mínimo. Então, como que eu faço para viver aqui com salário mínimo? Você vai fazer um pé de meia, vai se manter 3 ou 4 meses e esperar esse dinheiro quiquinho, até porque você tem que começar a trabalhar o primeiro mês para o dinheiro cair, certo? Então, não estou dizendo que é fácil fazer ou que é, né, tudo flores, mas é doable, se você planejar bem. Então, por isso que eu falei que St. John's é o mais atrativo, porque o salário mínimo é um pouco mais baixo, então o seu net vai ficar um pouquinho mais baixo, e a média de aluguel lá vai fazer com que, né, não sobra tanto mais dinheiro, vai sobrar 200, 300 dólares, talvez 400 dólares do seu salário mínimo, né, net, mas você vai gastar, por exemplo, se você estiver estudando no CNA College, você vai gastar 7.500 por ano, você vai gastar 15 mil, no máximo 16 mil dólares em tuition com as taxas e tal, de seguro obrigatório, essas coisas, para você estudar 2 anos. Certo? Então, imagina 15 mil dólares de economia, 8 meses de salário, 7 meses de salário, dependendo da cidade que você tiver. Aí você consegue equilibrar isso legal. Então, o maior artifício e a maior facilidade para você viver com o salário mínimo aqui é você tirar a pressão do college das costas. Então, se você tem os 30 mil separados, vai fechar os olhos, vai pagar no Lethbridge, vai viver lá, vai viver bem, porque você vai conseguir juntar esse dinheiro e o custo de vida é legal. Se você tem que usar a parte dessa reserva para começar a fazer as coisas acontecer aqui, você não vai ter os 30 mil full, então Lethbridge já não seria a melhor opção para você. Para onde você consegue ir, que você paga o college em full, fechou o olho, esse é o menor dos seus problemas. Porque, eu vou dizer, é aí que dá ruim para a maioria das pessoas. As pessoas chegam imaginando que vão juntar o dinheiro daqui para poder pagar segundo termo. Não dá. O terceiro termo já daria. Você pega um summer, faz uns bicos, já daria. Dependendo da configuração que você tiver. Certo? Se você não tiver o carro, se você não tiver uma série de coisas. Mas o ideal é você se livrar do college. Na hora que você se livrar do college, eu garanto que até Ontário dá para viver com salário mínimo. Vai ter um monte de gente que vai colocar no comentário, não dá, é possível, precisa de 3, 4 mil dólares. Eu vivo em Vancouver, com uma pessoa trabalhando salário mínimo. Dá, é doable, right? Mas é puxado, é bem puxado. Então, assim, de tudo que eu falei, o racional maior é um college mais barato para os 2 anos. Eu sempre vejo 2 anos, que é o padrão, né, para a gente poder imigrar e dar tempo, né, das coisas acontecerem. Então, qual lugar onde eu vou economizar mais em college nos 2 anos? E aí você vai ver se as outras coisas não são impertinentes, né? Por exemplo, não adianta você achar um college extremamente barato em Toronto, vai gastar 3 pau de acomodação. Tem um college de web development lá de 18 mil, 2 anos, e a pós-graduação. Excelente, excelente. Mas você vai ter que morar fora de Toronto, você vai ter que morar mais para cá do que para Toronto. Está disposto a fazer isso e tal? Então, dá para equalizar. Então, primeiro, se falei muito, confundi demais, lembra, o college é onde você vai struggle mais. Então, você tem que se livrar dele, sair do Brasil com ele pago. O pago, seja, você está com esse dinheiro aplicado, eu não acho inteligente, porque com essas oscilações você vai sofrer com a perda, provavelmente, porque nunca é para melhor, né? Então, ter o college pago de 2 anos, e aí a guerrilha acontece. Porque aí você consegue apertar, não usa o carro no primeiro ano, não faz isso, não faz aquilo, mas college é inevitável, você vai ter que corresponder, você vai ter que pagar, certo? Então, desse cenário todinho, hoje, para quem está preocupado com o custo envolvendo a reserva do college, a reserva que tem que estar aqui, St. John's. St. John's, eu digo, lógico que tem outras cidades onde tem o CNA também, que é excelente.
próximo de Moncton, tem outras cidades. Eles têm, sei lá quantos campos eles têm 16 campos, é muito campo. É um college grande, mas acho que a gente tem até uma live salva no nosso Instagram falando sobre ele, mais detalhes. Então, o que acontece? St. John's tem um pouco mais de emprego, eu acho. Moncton também é bom para emprego. O custo de vida de aluguel você vai equilibrar, o salário mínimo é igual, que é definido pela província, e o custo do college vai ser mais em conta. Right? Então, tecnicamente, mesmo que a priori, quando a gente olhou Lethbridge não tem imposto, o seguro é incluso, a média de aluguel é barato e tal, não sei o quê, não é a opção mais atrativa para quem quer viver com um salário mínimo. Por quê? Porque você vai economizar esse dinheiro. Lógico, a maioria das pessoas chegam para mim e falam, não, mas nos próximos 3 anos eu vou economizar muito mais lá do que 15 anos mais. Aqui é que nem o príncipe da Pérsia. É uma fase de cada vez. Então, se você está preocupado com grana, você tem que sobreviver o primeiro ano. Sobreviver o primeiro ano, você faz o segundo ano e aí acabou o college e você está resolvido, porque os dois da família vão poder trabalhar, o inglês de um já melhorou, se não era bom, aí, enfim, as coisas já mudaram, certo? Então, é por fase. Primeiro sobrevive o primeiro ano, melhora o segundo e vai para o abraço no terceiro ano para frente. Então, Lethbridge seria legal, eu ainda acho uma excelente opção, até porque a Alberta é boa para a imigração também, se você tem o dinheiro que quite os 2 anos de college. Se você não tem ou não vai fazer esse movimento financeiro, aí eu ainda acho que o St. John's ou imediações, mas St. John's eu gosto mais, é um meio do caminho ali de opções de trabalho, diversidade, uma série de outras coisas, e o custo de vida também é atrativo, mas principalmente você consegue escolher o CNA. Eu não sei porque as pessoas ainda escolhem o NBCC, eu de verdade não sei, é mais caro para mim, anyway, mas CNA é uma excelente opção, atinge os mesmos objetivos e você economiza aí quase $10.000, dependendo da opção que você escolher, certo? E é um college bem envolvido, né? Os campos deles não são muito grandes, são espalhados, mas são colleges bons. Então, tecnicamente, onde que você pode morar com salário mínimo? A minha resposta para todo mundo que pergunta para mim é toda a cidade, mas algumas com mais aventura, outras com menos, por isso que eu tentei elaborar aqui o racional que a maioria das pessoas fazem. Elas veem o aluguel, multiplica isso aí nos 12 ou 24 meses, acho que vai economizar essa grana e uma série de outras coisas. Então, primeiro acha o college, e aí você faz o mais barato, e aí você faz a engenharia reversa dele para lá. Por exemplo, BC surpreende muito Vancouver quando você vai para Canada West, você consegue economizar uma grana lá violenta, porque você vai alugar um basement, você vai economizar quase 10 mil de tuition, você não vai comprar carro, o seguro é mais em conta, ou seja, ainda ali, quando você coloca nas planilhas, acho que eu fiz até uma live sobre isso, você consegue economizar um pouco mais, estou falando, eu vou para o Vancouver, que é caro quando você vai comprar a casa. Mas, como eu disse, primeiro você sobrevive, depois você vive, right? Então, mais ou menos esse é o racional, meu povo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar para vocês. 2 diquinhas rápidas aqui. Toda vez que vocês estiverem alugando, eu já falei no aluguel, mas como eu estou falando de custo, quando vocês estiverem alugando apartamento, primeira coisa, tenta colocar all inclusive para não ter surpresa. Tem gente aqui em London, por exemplo, que aluga apartamento que a energia elétrica é separada e o local é aquecimento elétrico. Meu, paga uma paulada, porque no frio você quer ficar quentinho e você vai gastar. Então, tenta achar all inclusive. Normalmente, o aquecimento sendo a gás e assim por diante, que é mais difícil em um Atlântico, mas dá para achar algum aquecimento a gás também, ou é tudo all inclusive, ou só energia elétrica sendo separada. O que você consegue fazer? Você consegue pegar um rebate. A maioria das cidades vai ter um rebate, porque você não vai ter renda no primeiro ano, você consegue dizer que você precisa de um subsídio da cidade, ou da província, né, no caso, mas normalmente a cidade que vai liberar essa verba, e aí você consegue zerar, né, o que você gastou de energia elétrica, eles vão dar um rebate e fica quase elas por elas, desde que não seja aquecimento elétrico, porque aquecimento elétrico para a gente no primeiro ano, a gente gasta bastante, porque a gente quer ficar quentinho, a gente não está acostumado com o frio ainda, certo? Aí depois que tiver -2, você não está nem ligando o ar no segundo ano, mas no primeiro com certeza você vai gastar. Então, primeiro tenta achar o inclusive. Outra coisa, garagem coberta, besteira.
Besteira, eu sei que tem gente aí que besteira, besteira, besteira. Cara, tu vai no Walmart, se você tá trabalhando no Walmart e você vai sair de lá, vai estar cheio de neve do mesmo jeito. Se você tá na escola e volta, tá cheio de neve. Eventualmente você vai ter que tirar a neve do seu carro. Então, qual a diferença se você não tirar a neve de manhã? Porque de manhã tá frio o carro, não sei o quê. Quase todo carro hoje tem Remote Start. Mesmo os antigos dá para instalar, é $200, eu acho, para instalar um Remote Start. Quase todos os carros dá para instalar. Tem os que instalam por $80, enfim, quem sabe está fazendo, mas $200 é realístico. Você instala o Remote Start, bota ele para ligar e chega lá, vai estar quentinho e você tira a neve. Então, eu estou dizendo isso por isso, porque garagem coberta normalmente é extra, né? É um pouquinho mais caro. Tem a garagem descoberta, que às vezes está free ou está incluso, o valor é mais barato, e a garagem coberta é um pouquinho mais caro. Então, isso aí no Free Heroes, para quem está preocupado em economizar todos os cents, é a melhor opção. E dá uma olhada lá no nosso Instagram, na penúltima ou antepenúltima live que nós fizemos, sobre questões de como economizar aqui no Canadá também. Eu tentei dar algumas dicas, que foi de um webinar, a gente fez um resumo e colocou lá nas lives lá para poder ajudar. Alright? Espero ter confundido, porque da confusão sai o caos, e do caos nós teremos a solução. E se eu falei demais, fiquei muito dúvida, muito confuso, manda e-mail, pergunta, compartilha, fala com o vizinho, fala com todo mundo. E se você não fez seu projeto ainda, fala conosco. A gente dá o sangue aqui para as coisas acontecerem da melhor maneira possível para vocês. E vai ser um prazer ver vocês no Residente aí também, em breve, meu povo. Valeu, gente. Até mais.